Olá, olá, pessoal! Sexta-feira, sextou por aqui. E hoje eu quis trazer um vídeo muito importante para vocês, com 5 pontos que eu entendo que são super necessários, super importantes, quando a gente faz a adequação LGPD de uma empresa. E aqui eu estou falando tanto da adequação completa ali, um serviço completo de adequação total da empresa, quanto uma adequação, às vezes, por partes. Às vezes você vai adequar alguns documentos, adequar contratos, fazer uma política de privacidade. Para todas essas situações, esses 5 pontos que eu entendo que são super necessários, essenciais, têm que ser levados em conta. Então vamos lá. O primeiro ponto, para mim, que é o mais importante, é o mapeamento. E a gente até já conversou nos últimos vídeos, se eu salvo me engano, foi no último vídeo que eu falo dos erros, eu falei do mapeamento, a importância da gente ter um mapeamento muito bem feito. Peço perdão pela minha letra, vou até tirar minha câmera porque tá em cima aqui, né? Pronto. Peço perdão pela minha letra, porque assim, não é a letra mais bonita, mas vocês vão se acostumar com ela ao longo da mentoria. Mas há essa necessidade de ser feito um mapeamento bem feito, que analise, que observe todo o fluxo de dados. Isso daqui é extremamente importante. Você tem que conhecer todo o fluxo de dados. Não dá para fazer um mapeamento superficial, não dá para dar uma lidinha ali nos documentos, nos contratos, falar, já entendi como os dados são tratados. Não, a gente tem que conhecer todo o fluxo de dados, conhecer aprofundado, analisar todos os documentos que a empresa tem, os contratos com colaboradores, os contratos com terceiros, com fornecedores, com parceiros, os compartilhamentos de dados que existem. Não tem que analisar documento, tem que perguntar, conversar com o gestor da empresa, com o dono da empresa, com o gestor de setores, se for caso de empresa maior, perguntar sobre a utilização de dados na rotina. A gente tem que conhecer a rotina da empresa, a rotina ali dos funcionários, de quem manuseia dados, saber quem tem acesso aos dados pessoais, saber sobre acesso segmentado, se é segmentado por setores, saber dos sistemas que existem na empresa, como que a empresa armazena dados, se é armazenamento em nuvem, se é armazenamento interno, qual sistema faz segurança, tudo isso tem que ser questionado. Então, assim, a gente tem que sair do mapeamento sabendo todo esse fluxo de dados, porque todas as demais fases, todas as demais atividades que você vai fazer na adequação à LGPD dependem desse mapeamento. E eu sempre falo que a gente fazer um mapeamento mal feito, você não prever alguma situação ali por conta de um mapeamento mal feito, um mapeamento feito às pressas, um mapeamento superficial, impacta em todo o trabalho. Porque o que não foi mapeado não dá para ser adequado. Então, se você deixar passar alguma coisa, vai impactar na adequação LGPD. Então, mesmo que você for contratado para fazer somente uma política de privacidade, por exemplo, tenha foco no mapeamento. Faça o mapeamento, entenda como a empresa utiliza os dados para você montar essa política de privacidade. Foi contratado para alterar cláusulas do contrato? A mesma coisa, você tem que entender todo o fluxo de dados que ocorre naquela situação. Como que você entende? Mapeamento. Então, assim, não existe programa de adequação, não existe adequação LGPD sem um mapeamento bem feito. Não tenha pressa, não faça correndo, não tenha preguiça. Faça esse mapeamento bem feito. Sempre volte ali para ver se faz todo sentido. Eu faço mapeamento em planilha, e assim, quem fizer parte do programa de aceleração vai ter acesso à minha planilha, eu vou entregar minha planilha, meu modelo, vou mostrar como eu mapeio na planilha, mas quem assiste os meus stories, quem me acompanha, já me viu desenhando o mapeamento, porque muitas vezes eu converso ali com a empresa, eu tenho as informações, eu tenho a planilha montada, mas eu preciso desenhar o fluxo do dado mesmo, que ele entrou na empresa, ele entra, sei lá, por contrato, aí ele passa por setor Y, X, ele é compartilhado com a contabilidade externa, mas ele é mantido aqui por um período de 10 anos, e depois ele é descartado. Então, assim, eu vou fazendo todo o desenho dele para ver se faz sentido, para ver se não ficou alguma ponta solta. E eu aconselho que você também faça esse desenho, talvez você seja mais tecnológico,
vai fazer um fluxograma em algum sistema que faça um fluxograma. Eu sou do papel e caneta, então eu assento e faço esse desenho aqui para ver se eu entendi, para ver se está de fato ali se aconteceu. E aqui eu coloquei do perguntar, a gente tem que sempre conversar e perguntar várias vezes. Às vezes você vai perguntar, por exemplo, para a empresa, lembrei agora até de um exemplo recente aqui, que você pergunta ali na primeira conversa com a empresa, quando você está montando um mapeamento, se tem um compartilhamento internacional de dados. E a empresa fala, não, não tem um compartilhamento internacional de dados. Só que quando você avança ali no mapeamento, você vai analisando os documentos, vai analisando esse fluxo aqui do dado, vai fazendo esse desenho, você descobre que a empresa armazena os dados numa nuvem. Uma nuvem do Google, por exemplo, que é um sistema internacional. Então, tem um compartilhamento de dados. Então, tem aqui um compartilhamento que tem que ser mapeado, porque tem que ser ali relatado nos documentos, mas que a empresa falou que não tem compartilhamento de dados, porque na cabeça dela, o compartilhamento de dados seria ela mandar os dados para um cliente no exterior, seria ela ter um fornecedor no exterior que ela compartilha esses dados, e ela não visualiza esse compartilhamento internacional aqui, desse armazenamento em nuvem. Então, assim, se você acredita só naquela primeira conversa que tem ali na empresa e fecha seu mapeamento por conta daquilo, você vai perder essa informação. E aí você vai montar, por exemplo, uma política de privacidade que não informa esse ponto aqui, que é um ponto importante que deve ser informado. Então, assim, tem aquela primeira conversa com a empresa, tem análise de documentos, você tem que voltar perguntando todas as outras vezes que você tiver dúvida. Vencido o mapeamento, depois de feito o mapeamento, que a gente tem ali a planilha, que a gente tem um sistema, não sei como que você faz o mapeamento, mas você tem ali, visualiza quais dados que são utilizados. O segundo ponto, que é essencial, é você analisar a necessidade dos dados. Então, mapeou todos os dados, é hora da gente ir dando check e entender. Ah, coleta esse dado, coleta o CPF para finalidade 1, 2, 3 e 4. Então, a gente percebeu que o CPF é usado em 4 finalidades. Para essa finalidade aqui, para que ele usa? Para ter um cadastro dele no sistema. Ok, ele pode ser necessário ali, a gente entendeu. Para emissão de nota fiscal. Ok. Mas aí tem uma situação que ele não é necessário, que você vê ali que realmente não precisava ser o CPF, porque tem outros dados que cumprem essa finalidade. Então, aqui, ele não é necessário. Foi analisado um gap, foi analisado um problema. E aqui, ele é necessário. Então, assim, eu sempre pego dado por dado mapeado, finalidade por finalidade, porque não adianta só você analisar um dado, porque um dado, às vezes, é usado em 4, 5, 6 situações. CPF aqui, um exemplo que não seria necessário, de pessoas que não são clientes, que entram ali no sistema, que entram no site da empresa para fazer um cadastro para receber uma newsletter da empresa. Então, assim, não precisava cadastrar com CPF, só um primeiro nome e o e-mail seria interessante, porque essa pessoa aqui nem cliente é da empresa, ela é um prospect da empresa. Pode ser que vire a ser cliente ou não. E aí a empresa está retendo o CPF dela para essa finalidade, de enviar informativos. Isso daqui é desnecessário, não passou no princípio da necessidade. É um gap, é um risco que a empresa tem armazenando CPF de pessoa que nem cliente. É um risco que ela não precisava correr, sendo que outros 2 dados mais simples seriam suficientes para aquela finalidade. Mas nessas outras todas finalidades aqui, ele passou, ele é necessário. Então, assim, não é que a empresa tem que descartar todos os CPFs ou não tratar mais dados, tratar mais CPF. Não, é só nessa situação. Então, não basta analisar somente o dado. Tem que analisar dado mais finalidade. É assim que a gente analisa a necessidade de um dado. Vencido a necessidade, nós temos também análise do tratamento de acordo com os princípios. A LGPD é muito clara, falando que a gente só pode tratar dados se observar todos os princípios, não é que observou um, ou observou 2, ou observou alguns, não. Todos os princípios têm que ser analisados. Então, a gente analisou ali o dado, a finalidade, a necessidade, lembrando que necessidade e finalidade já é uma análise de princípio,
uma análise prévia de princípio. Então, o dado passou na finalidade. É uma finalidade legítima? É uma finalidade específica? Ok. Passou na necessidade que a gente analisou aqui. Ele é necessário. Então, vamos pensar, tipo, esse dado 1 ali para o cadastro no sistema da empresa de cliente. Então, analisou a necessidade. E aí, a gente vai analisar todos os outros princípios que existem. Então, vamos ver se vai dando check em todos os princípios. Vamos supor que ele parou num princípio, sei lá, da transparência. A empresa coleta o dado ali, o CPF, para fazer um cadastro no sistema, mas ela não informa o titular que ela faz esse cadastro, que ela armazena esses dados, esse CPF, para fazer esse cadastro no sistema. Então, assim, parou aqui na transparência. Então, parou em um princípio, passou por todos os outros princípios, parou nessa. É um risco, é um gap. Então, assim... Mas ele passou pela necessidade? Sim. Ele é necessário. A finalidade é específica? Sim. Então, a gente tem que excluir esse dado? Não, a gente não vai ter que excluir, mas a gente vai ter que ajustar, que vai ser dar informação ao titular. Então, assim, é ir batendo cada dado que passou nessas outras fases com todos os princípios. E aí analisar quando não for compatível com algum princípio, quando tiver algum problema, e ver se vai ser caso de não tratar o dado, porque pode ter situação que realmente não deve se tratar os dados, porque vai estar ali incompatível com o princípio, ou vai ser de fazer algum ajuste, e aí você já sinaliza ali que existe esse risco e como que a gente corrige esse risco. Então, é outro ponto extremamente importante. Quarto ponto, base legal. Então, você já analisou o dado, já analisou a finalidade do dado, você já analisou que ele está compatível com os princípios, ou você viu ali como pode ajustar para que ele fique compatível, você agora vai ajustar a base legal. Vou ler, vamos arrumar isso aqui, né? Base legal. Então, vê que é uma cadeia bem torta, por sinal, né? Que agora que eu observei, mas vê que é uma cadeia. Então, o dado, a gente analisou a finalidade dele, a gente viu que ele está compatível aos princípios, a gente esqueci aqui da necessidade. A gente viu que ele é necessário, de fato. A gente viu que ele está de acordo com os princípios, e agora a gente vai achar qual base legal que ele vai se enquadrar, porque ele tem que se enquadrar numa base legal. Então, o dado para ser tratado, ele tem que atender a todos os princípios, e ele tem que estar adequado a uma base legal, porque se ele não estiver adequado a uma base legal, não tem que ter tratamento, ele não deve ser tratado. Cada dado, cada finalidade de tratamento tem que estar ajustado a uma base legal. E aqui entra naquela situação que eu falei. Você pode ter um dado que é coletado para várias finalidades. Finalidade 1, finalidade 2, finalidade 3, finalidade 4. Para cada uma dessa finalidade, vai ser uma base legal. Então, assim, para cada finalidade, então dado, finalidade, base legal. Então, não é para cada dado a gente tem uma base legal correspondente, não. É para cada tratamento de dados, para cada finalidade do tratamento de dados, que a gente tem uma base legal. Isso justifica que, às vezes, o CPF, que é usado para uma, duas, três finalidades, cada uma dessa finalidade pode ter uma base legal diferente. Às vezes, uma vai ser consentimento, a outra vai ser execução de contrato, a outra vai ser, por exemplo, uma obrigação legal. Lá para fazer um cadastro em um site, para você receber os informativos, você como cliente continuar recebendo informativo e deixar seu cadastro no sistema, talvez seja um consentimento. Para gerar o seu pedido no sistema, talvez seja execução de contrato, que há necessidade por causa do sistema que implementa. E aí, para emissão de nota fiscal, por ser uma compra online, vai ser uma obrigação legal. Então, assim, o mesmo dado com várias bases legais diferentes. Então, a gente tem que ir batendo cada uma das bases legais, ver se está de acordo, ver se pode ser tratado. Se for tratado, passa para frente. Esse dado poderá ser tratado
E aí você finaliza ali entendendo que esse dado, faz ali, né, o seu relatório ali de tratamento de dados da empresa, que esse dado para essa finalidade foi utilizado de acordo com essa base legal, então está de acordo, ele pode ser utilizado. Então tem que fazer esse caminho que começa no mapeamento para você saber isso daqui, você tem informação de quais são os dados, e dando check na necessidade, na finalidade e depois em todos os outros princípios. Separo esses dois porque entendo que é importante, a maioria dos problemas estão na necessidade, porque assim, os dados não são necessários para a finalidade, então finalidade e necessidade é sempre um problema que eu visualizo, então por isso que eu separo, porque eu poderia fazer essa análise aqui, né, quando eu analiso os princípios, poderia, mas eu gosto de fazer essa análise prévia, porque a maioria bate aqui e aí eu não preciso nem perder meu tempo analisando com os outros princípios, porque já agarrou aqui. Então, assim, é por isso que eu faço isso. E em quinto lugar, algo que eu acho muito, 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 muito importante, essencial, quase que tão essencial quanto o mapeamento, que é você trazer a empresa para trabalhar contigo. Colocar, trazer a empresa para você. Por quê? Porque um dos problemas que a gente encontra quando vai fazer um programa de adequação, quando vai adequar a empresa LGPD, é da empresa não querer saber de LGPD. Ela não querer falar de LGPD, ela acha que a adequação vai ser um saco, vai atrapalhar o ritmo dela. Então, as pessoas ali não querem te ajudar. E você precisa da ajuda da empresa para fazer o mapeamento. Porque muitas vezes você vai ter que analisar a rotina, perguntar sobre rotina, porque nos documentos não vai ter tudo escrito. É muito difícil uma empresa ter todos os processos formalizados de fato, no papel, que você olha ali, você sabe como funciona. Não, porque a maioria das coisas são informais. E para você saber esses tratamentos de dados, essa utilização de dado informal que existe, é conversando com a empresa, é perguntando, funcionário, gestor, é você tendo essas informações, é você, quando faz a adequação presencial, indo na empresa mesmo e analisando um dia de serviço, mas para quem não faz presencial, e eu falo por mim, a maioria das adequações que eu faço não são presenciais, então eu faço remotamente, está tudo bem, mas para isso funcionar, você tem que trazer alguém da empresa para conversar contigo, para narrar com a minha rotina dele, para falar com a minha rotina dos outros. Então, a gente faz, às vezes, entrevistas com os funcionários. Mas, muitas vezes, nas entrevistas, o funcionário não sabe, ele não confia em você, ele acha que você é um espião da empresa. E aí, ele vai te narrar somente os processos formais, os processos que ele deveria fazer. Só que a gente tem no mapeamento, a gente precisa dos processos formais, mas precisa muito mais dos processos informais. Porque a maioria dos problemas podem estar aqui. Por exemplo, uma empresa que já tem uma política ali de que você não pode fazer backup de nada que tem no computador da empresa para pendrive ou mandar por WhatsApp para você fazer backup. Não pode sair nada da empresa. Esse é um processo formal que já existe na empresa. Só que na informalidade, todo mundo faz backup no pendrive, todo mundo manda para si, entre si, os documentos por WhatsApp para ficar mais fácil. Ninguém usa o sistema da empresa porque é complicado. Isso acontece na informalidade. Quando você lê somente as políticas, os documentos da empresa, ou tem entrevistas que o funcionário não confia em você e ele passa somente essas informações, isso daqui, que é um risco, vai ser um risco não mapeado. E um risco não mapeado, a gente já sabe, não vai ser adequado. Então, a empresa vai continuar em conformidade com a LGPD, porque aqui pode acontecer um incidente de segurança. E ele não foi mapeado, por quê? Porque ninguém te contou desses processos informais que acontecem na empresa, desses procedimentos. Então, para a gente ter acesso a essa informalidade do que acontece de fato, porque isso aqui é o que acontece de fato, é a realidade da empresa, a gente precisa trazer a empresa para a gente precisa ter alguém, pelo menos uma pessoa ali, de confiança com a empresa para ela te falar, porque ela vai te falar, você vai falar com ele, olha, eu entrevistei o fulano ali, ele falou que vocês têm políticas que não pode, então já não sai nenhum documento da empresa, porque vocês não podem fazer esse backup. É verdade, é assim que acontece? Aí a pessoa que você trouxe para você da empresa vai falar, existe essa política. Só que, na realidade, 3 pontinhos, e aí ele vai te contar o que acontece na realidade, que todo mundo faz o backup, porque o sistema é muito difícil, ninguém consegue mexer, não houve treinamento, e as pessoas começam a agir como se aquele sistema não existisse, e todo mundo usa backup, ou então manda o documento por WhatsApp, mesmo sendo proibido. Então, para isso que você tem que ter uma pessoa da empresa.
O que eu faço na prática? Quando eu vou adequar a empresa, eu peço sempre para ter um funcionário que vai ser a pessoa, minha porta de comunicação. E aí eu estreito a relação com ele, explico a importância de eu ter acesso a esses processos informais, que eu não vou dedar ninguém, eu não quero dedar ninguém, eu não quero punir ninguém. Eu não estou ali para punir, para vigiar, para falar, olha, fulano está fazendo backup mesmo sendo proibido. Não. Eu quero analisar isso para que não tenha problema. Porque se é proibido e o fulano está usando, se tiver problema, o fulano que vai se ferrar, desculpa a palavra. Mas porque ele está agindo em desconformidade com uma política interna da empresa, então ele pode ter problema. Então, eu preciso mapear esse problema para que não tenha problema e o fulano não se ferre. Então, assim, é explicar mesmo o meu trabalho, explicar a minha função, que eu não estou ali em função de dedar, de vigiar ninguém. Preciso de alguém. Então, sempre peço alguém na empresa para ficar do meu lado. E geralmente, principalmente pequena empresa, geralmente quem quer ficar do seu lado é o dono da empresa. Só que muitas vezes o dono da empresa não tem consciência desses processos informais. Então eu falo assim, tá, mas eu queria alguém mesmo que lida ali, mão na massa, na rotina, para me explicar, porque eu preciso entender os processos. Você vai me introduzir ali na empresa, vai me introduzir nas pessoas, mas eu preciso em alguém que conheça da rotina real da empresa para me auxiliar. E aí, geralmente, fico do lado de um funcionário, às vezes um gerente. Gerente é a melhor coisa, porque o gerente ele tem uma relação de hierarquia, né? Ele tem subordinados, mas ele é muito próximo dos subordinados. Então, ele sabe na prática o que acontece na rotina, no dia a dia, o que as pessoas fazem de errado, de informal, e ele é essa boa ponte de comunicação. Então, eu sempre peço esse acesso a uma pessoa, que vai ser uma pessoa de confiança, e eu trago essa pessoa para o meu time para me auxiliar, para a gente conseguir mapear todos os riscos que existem de fato. Então, assim, esses 5 pontos são 5 pontos que eu entendo que são extremamente importantes. Não existe um programa de adequação, não existe uma adequação LGPD bem feita se esses pontos não forem observados. Eles são essenciais, e eu falei no início e eu repito, são essenciais para todo e qualquer tipo de adequação que você for fazer. Uma adequação completa, um programa de adequação completo ou uma adequação de uma fase. Tudo isso aqui que ficou essa bagunça, e eu peço perdão, mas eu sou assim, eu vou anotando, mas quem acompanha a fala acho que consegue entender a bagunça, né? Todos esses pontos aqui são extremamente essenciais. Como eu disse no programa de aceleração LGPD na prática, vou tratar cada um desses pontos detalhadamente, vou fornecer minha planilha, vou fazer um mapeamento ali no encontro para vocês verem como eu faço o mapeamento, vou fazer uma adequação na prática ali de um caso concreto, obviamente um caso fictício, porque eu não posso trazer um caso de um cliente, mas de um caso concreto ali que eu vi acontecendo, vou pegar algumas peculiaridades de casos que eu vi, montar um caso para a gente fazer a adequação ali ao vivo, eu fazer junto com vocês, e aí vocês vão ver como que eu passo por cada uma dessas fases. Então, assim, é extremamente importante, mas eu quis chamar a atenção para esse ponto, porque são pontos essenciais. Esse foi o nosso conteúdo de sexta, conteúdo do dia, foi uma verdadeira aula, hein? Mas eu queria trazer esses pontos que eu entendo que são extremamente necessários para você começar a aplicar hoje na sua LGPD na prática, na sua atuação. E a gente se encontra no próximo conteúdo relacionado à LGPD na prática, nesse nosso Prepara. Até lá!